do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Título: A Gênese Planetária, capítulo 1, parte 3. Subtítulo: Os Ensaios Assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. Planeta Terra, né? A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplanaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos da época remota, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Vamos ao próximo subtítulo. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições do período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados, paisagem obscura da terra com Caim e Abel. Como Caim e Abel. São dois símbolos para a personalidade das criaturas. Tanto é que, um parênteses meu aqui, se forem estudar lá a Gênese, Moisés, a Gênese mosaica, vão ver que Abel matou Caim, né? Então, ele vai para a terra de Nodes e casa com alguém lá. Então não existe a incestuosidade que muitos pensam. Abel casou com a mãe dele. Não, ele foi para um outro lugar
e casou com outra pessoa lá, uma outra mulher. Por quê? Já existia. Se Deus pode colocar uma espécie humana, um casal de humanos, por que ele não pode botar dezenas e dezenas? Tanto é que em cada ponto do globo surgiram raças, cada um com suas características. Mas vamos lá. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem, sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário, a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, anotava-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes. E daí os parentescos sorológicos entre os organismos do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Porque, outro parênteses aqui, vou tentar esclarecer um pouquinho aqui. A humanidade, os estudos mais profundos da biologia provam que é o seguinte: uma espécie tem uma origem primitiva, ela vai até certo ponto. A partir daquele ponto, quando já houve tantas mutações, os anteriores a ela, os originários, depois de certas mutações, eles não progridem mais. Então, essa espécie que já evoluiu em determinadas localidades, elas vão continuar evoluindo. É só ver que o homem, a humanidade de 2, 3 séculos atrás, não conseguia passar dos 50 anos, ou menos. 50 anos já era um limite. Hoje, a humanidade já chega a 80, 70, a idade, né, está aumentando a cada 20, 30 anos, o homem vai conseguindo viver mais. E no futuro próximo, o homem vai poder viver muito mais. Aquela contagem lá de Matusalém não está ainda muito bem explicada, é uma coisa ainda meio confusa. Porque dizer que Matusalém viveu séculos, que contagem é essa, né? Mas vamos lá. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore. No início da evolução humana, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas no desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Entenderam aí? Hoje, muita gente sabe que, por exemplo, o elefante veio de uma espécie que no mundo primitivo ele evoluiu para ter aquele corpo hoje de um elefante. Como o planeta Terra tem 500 bilhões, mais de 400 milhões de anos, isso não ocorre num século, um milênio, isso são milênios a fio. Outro subtítulo, a grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus
tipos diversificados. Além de Deus ter colocado várias espécies humanas no mundo, raças, eles também se andaram pelo globo, foram se modificando. Bom, a realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, da pedra, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos de que procederam os prepósitos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos ocorreram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo astral preexistente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Mas como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente, também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que a preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então a evolução, ela ocorre da espécie humana, assim como ocorre no espírito, né, que habitou essa espécie humana lá no primórdio, né? Principalmente os originários desse planeta aqui, né? Porque muitos de nós já vamos entender isso aqui agora. É um outro subtítulo, as raças adâmicas. O sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação dos Cocheiros, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do iluminado, ou melhor, do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. A luz, imagine só, a luz emitida por esse astro passa 42 anos para chegar à Terra, imagine, considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Imagine a que distância está esse astro. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, né? Nós comemos aí os animais aí,
os caprinos, os ovinos e por aí afora. Como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros. Como acontece as guerras aí, estamos vendo, né? Humanos matando humanos por poder, por crença, por achar que o Deus dele é maior do que o Deus do outro. Que Deus é esse que manda matar? Não existe isso. Desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e de seu infeliz orgulho. Bom, vamos ficando por aqui. Esse é o capítulo 1, parte 3 do livro A Caminho da Luz, transmitida pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier.